aprofundar um pouquinho para despertar esse conhecimento de vocês sobre anatomia energética, então sobre os chakras, corpos sutis, os nossos 7 corpos, campos, canais energéticos, todo esse universo aí que é bem amplo, mas que eu vou tentar dar uma resumida para vocês entenderem um pouco mais. A gente vê hoje em dia muito conhecimento ou defasado, ou confusões acerca mesmo desses conhecimentos, até porque é o que eu sempre falo, a medicina ocidental não acolheu, não abraçou todo esse conhecimento justamente por não ser algo extremamente linear. Então você não sabe, não é visto a olho nu, né? Não é palpável. Então, já dando início aí falando dos nossos 7 corpos, e quando eu falo corpos, eu até às vezes falo com as minhas alunas ou campos, definam como quiser, a forma de falar tudo bem, porque não é um corpo que não é um encosto em vocês, fiquem tranquilos, não é nada disso. Seria uma constituição, então, mais sutil. E a gente falando aí, existem aí 7 corpos distintos que se diferem entre si e vai muito além então do nosso corpo físico, que é o palpável e o que a gente percebe a olho nu. Então, começando por ele, justamente nós temos então 7 corpos. O mais denso, o corpo inicial, é o corpo físico, então este quem vos fala, que a gente realmente percebe através dos nossos 5 sentidos, é um corpo denso, um corpo constituído de matéria sólida e que precisa de alimentos também sólidos para se manter vivo e do ar. Ele está relacionado ao Muladhara Chakra, o chakra básico, nosso primeiro chakra, o chakra da raiz. Temos posteriormente o corpo duplo etérico, que é o nosso corpo energético relacionado ao Swadhisthana Chakra, chakra umbilical, segundo chakra, acima aí do umbigo, acima do básico. Este corpo, o que a gente precisa saber é que ele tem uma constituição como se fosse uma cópia deste corpo físico, porém não palpável, não enxergável a olho nu, por exemplo. Ele se localiza a mais ou menos 1 centímetro do nosso corpo físico e é justamente no duplo etérico que são os chakras, que são esses canais e esses vórtices de energia. Depois do corpo duplo etérico, nós temos o corpo emocional ou astral, como já diz o nome, relacionado às nossas emoções, impulsos, desejos, relacionado ao nosso chakra Manipura, o plexo solar, aqui na boca do nosso estômago, que está super relacionado a essas emoções. E por que essas divisões? É só a gente pensar, no corpo físico não está ali os nossos chakras. Não é palpável também as nossas emoções. Então, todos esses elementos, esses fatores, essas questões, enfim, estão em cada um desses corpos, estão em campos diferentes. O acesso a essas coisas, a esses elementos, é diferente do que o acesso do nosso corpo físico, entende? Então tem essa distribuição diferente, distinta entre um corpo e outro. Depois nós temos o corpo mental, que se divide em 2, mental inferior e mental superior. O mental inferior está relacionado ao nosso chakra Anahata, chakra cardíaco, e ele, o inferior, está relacionado aos nossos pensamentos racionais, pensamentos lógicos. É ali onde se estabelece o nosso senso de justiça, os nossos pensamentos realmente lineares, trabalhados, pensamentos racionais. Já o mental superior está relacionado ao nosso Vishuddha Chakra, chakra laríngeo, e ao mental superior também estão relacionados aí aos pensamentos, porém pensamentos abstratos, muito relacionados aos registros akáshicos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas registros akáshicos é basicamente como se fosse uma memória universal, uma memória do cosmos, onde está ali todos os pensamentos, ideias e conhecimentos já constituídos aí no passado, no presente e também no futuro. Quando a gente fala de registros akáshicos, por exemplo, esses filósofos, cientistas, descobridores aí, isso de milênios, né? Muito foi acessado no registro akáshico. Tem 2 questões aí diferentes que eu acredito. Então, muito por conta dessa modernidade e dessa desconexão com esses campos mais sutis. Por exemplo, isso que eu tô falando tudo a gente não aprende no colégio, então acaba que isso se perde, essa conexão com campos mais sutis, com a nossa anatomia energética. Muito já foi acessado e aí fica perdido aí nessa memória cósmica, que eu acredito também que precisa de uma maior evolução para a gente conseguir
ter acesso. Então, basicamente é isso. Temos posteriormente o corpo búdico, ou corpo causal. Tem vários nomes para cada um desses corpos no curso, eu deixo lá todos, porque para realmente vocês terem conhecimento de absolutamente tudo, não terem dúvidas, porque, como eu falei, tem muita informação acerca disso. Mas enfim, causal búdico é o que eu em geral falo, que está relacionado ao nosso chakra frontal, Ajna Chakra, muito relacionado à nossa intuição. Então é o corpo de mais difícil acesso, pela complexidade mesmo, pela sutilidade, assim, sutileza desse corpo mesmo, de ser de mais difícil acesso. E a nossa intuição, ela chega então como se fosse uma ordem a diversos acontecimentos na nossa vida, né? Vocês já tiveram como uma, opa, melhor eu não ir. Opa, melhor eu não fazer isso. Cara, tô sentindo algo em relação a tal. É como se fosse uma ordem que surge e que a gente está completamente desconectado com a intuição. Todas as pessoas têm a intuição aí dentro de si, dentro de nós mesmos, muito relacionados à glândula pineal, pituitária, enfim, esses chakras mais superiores, tanto frontal quanto coronário, e que a gente não acessa ou tem muito difícil acesso. Então, muitas vezes você, putz, tive uma intuição, não segui. Ou não tá muito claro ainda, tô sentindo alguma coisa, a gente não consegue uma clareza, claro, é de difícil acesso esse campo, mas por essa desconexão fica ainda mais dificultoso da gente acessar. Então esse é o corpo causal. E por último, nós temos o corpo átmico, ou centelha divina, enfim, que está relacionado ao nosso chakra coronário, Sahasrara Chakra, que é basicamente ali onde fica essa sabedoria divina, todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento do universo, toda essa sabedoria primordial, da qual a gente justamente procura nessa vida terrena caminhar para, ou deveria pelo menos caminhar para. Então são esses os 7 corpos. Eu tô bem dando uma resumida sobre cada um, é claro que existem muitas mais coisas sobre cada, mas como eu falei, tem uma aula sobre cada um no curso, não dá pra eu trazer em uma só aqui.